Olá pessoal, tudo bem? Professor José Maria, dando sequência ao nosso curso Português para Concursos, né? Estamos aí avançando na análise sintática, galera. É muito importante que nós revisemos aqui, né, o exato ponto em que paramos, ó. Nós estamos aqui varrendo passo a passo essa equaçãozinha da oração, né? Olha só, nós estudamos dentro da oração o sujeito, estudamos a figurinha do sujeito, a classificação do sujeito, né? Ok, funções do se, casos de indeterminação do sujeito, sujeito inexistente, né? Verbos impessoais, né? Traçamos aí todo esse detalhamento. Na aula anterior, nós varremos aqui, ó, os termos associados ao verbo, tá? Ao verbo. Como assim, professor? Os termos associados ao verbo, ó. Falamos do objeto direto, falamos do objeto indireto, falamos do adjunto adverbial. Legal? E você também soma aqui nessa conversa, ó, o cidadão chamado agente da passiva, né? O agente da passiva, que nós vimos lá em vozes verbais, né? Legal? Lembra aqui, ó, do agente da passiva, né? O agente da passiva, obviamente, ele precisa estar numa voz passiva, né? A prova foi elaborada, né? Foi elaborada por quem, ó? Pela banca. A prova foi elaborada pela banca. Aí vamos lá, análise sintática aqui, né? Você tem aqui uma voz passiva do tipo analítica, concorda? Você tem aqui uma voz passiva do tipo analítico, ó. O verbo auxiliar ser mais verbo principal no particípio. Você tem aqui o nosso amigo sujeito paciente, não é isso? Sujeito paciente. E essa figurinha sintática aqui, ó, nós chamamos de quê? Nós chamamos de agente, afinal foi a banca que elaborou a prova, né? É o agente que está presente na voz passiva. É o chamado agente da passiva. Legal? Só toma cuidado para não generalizar isso aí, ó, porque o agente da passiva ele vai estar introduzido pela preposiçãozinha por, isso é muito comum, né? Agora toma cuidado, às vezes o aluno quer generalizar e ele comete alguns erros, ó. Por exemplo, o transporte foi realizado pela BR-116. Olha aí, ó, pela BR-116. Aí vamos lá, ó. O cara viu o quê? Que tá na voz passiva. Esse negócio aqui tá na voz passiva analítica, professor. Tá na voz passiva analítica, ó. Verbo auxiliar ser mais verbo principal no particípio. Verbo auxiliar ser mais verbo principal no particípio. Esse pela BR-116, professor, vai ser agente da passiva, não vai não? O cara no primeiro impulso aqui quer dizer que isso aqui vai ser agente da passiva. Epa! Vai não. Vai não pelo seguinte, rapaz. É a BR que realiza o transporte? Raciocina comigo, ó. É a BR que realiza o transporte? Claro que não, né? Não é a BR que realiza o transporte. É a empresa que você contratou que vai realizar o transporte. É pela BR que se faz o transporte. Ou seja, BR aqui, ó, é o lugar pelo qual se faz o transporte. Ok? Pela BR-116 não vai ser agente da passiva, cara. Vai ser adjunto adverbial. Cuidado aí para não confundir, tá? Confundir. O que acontece? O primeiro passo para identificar o agente da passiva. Identifica que a frase está na voz passiva, rapaz. Isso já é um grande passo, né? Beleza? Na passiva analítica. Beleza. Vê lá, verbo auxiliar ser mais verbo principal no particípio. E verifica se aquele termo introduzido pela preposição por, de fato, é o agente da ação verbal. Legal? Então ficam esses dois exemplos para a gente fazer essa distinção. Outros pontos aqui, ó. Outros pontos aqui antes de seguir em frente, né? Algumas observações aqui que não são tão, confesso para você, não são tão corriqueiras em prova. Mas a gente cita aqui porque o nosso curso é completo. Tá? Qual é a nossa observação aqui, ó? Nossa observação, são duas observações. Primeiro, você tem o que nós chamamos, ó, de objeto
direto, beleza, preposicionado. Você tem um chamado objeto direto preposicionado, doutores. Como é que é isso aqui, professor? Explica pra gente, pelo amor de Deus. Vamos lá. Vamos lá. Como é que é o objeto direto preposicionado? Moço, aí o cara fica nessas horas decepcionado, né? Porque, caramba, professor, eu demorei esse tempo todo para aprender que o objeto direto se liga ao verbo sem preposição, aí o senhor me inventa uma dessa? Objeto direto preposicionado? Calma lá, rapaz, não se desespere não. Ó, isso aqui tem um porquê. Isso aqui tem um porquê, tá? Para você estar inserindo uma preposição no objeto direto, alguma coisa aconteceu aqui. Alguma coisa aconteceu aqui. O que aconteceu? Você, vamos lá, pretende aqui, ó, enfatizar. Vamos explicar isso aqui. Enfatizar significa destacar. Você quer destacar a figura do objeto. Calma que eu explico isso aqui para você. Ou então, ó, você está querendo aqui evitar uma ambiguidade. Você está querendo evitar uma ambiguidade. Legal? Então vamos lá. Você tem essas duas possibilidades, né? Você tem essas duas possibilidades. Rapaz, vê aqui comigo dois exemplos, ó. O verbo beber, tá? O verbo beber. Pensa aqui comigo. O verbo beber, ele pede um objeto direto, né? Quem bebe, bebe algo. Então vamos lá. Beber, beber o quê? Beber o vinho. Certo? O vinho aqui vai ser o quê? Vai ser o objeto direto do verbo beber, né? Normal isso aí. Agora quando eu digo assim, ó, beber, não é qualquer vinho. Eu vou beber do vinho. Então, peraí, tá lá o padre, lá na homilia, ele vamos beber deste vinho. Ó. Esse vinho não é qualquer vinho. Esse vinho é um vinho especial, né? Entenda, o verbo beber é transitivo direto. Ele vai pedir um objeto direto. Só que esse objeto direto, ele apareceu pra gente, ó, preposicionado. Por que ele apareceu pra gente preposicionado? Porque esse vinho é um vinho especial, não é qualquer vinho. É o vinho, tem uma simbologia sagrada, né? Pega esse exemplo aí da missa, ó, o padre fala lá, comer o pão, né? Comer o pão, tá, comer é um verbo que pede objeto direto, né? Ele vai pedir um objeto direto. Agora o padre lá na missa, ele fala assim, ó, vamos comer do pão. O que acontece aqui, galera, ó? O verbo comer continua sendo transitivo direto. E ele agora pediu um objeto direto, ó, preposicionado, né? Preposicionado, certo? O que está acontecendo aqui, ó? Esse pão não é qualquer pão, cara. Esse pão não é qualquer pão. Beleza? É um pão especial. É um pão especial, certo? Ok? É um objeto direto preposicionado, utilizado aí com a finalidade de destacar o complemento. Então, olha para mim, ó. Eu apertei, verbo apertar. Eu apertei a sua mão. Um aperto de mão, né? Beleza? Agora, eu apertei da sua mão. Esse aperto de mão não é qualquer aperto de mão, é um aperto de mão especial. Tá? Então, você utilizou uma preposição no objeto direto, tá certo? Com a finalidade de enfatizar. Você vai ter ali um verbo transitivo direto. Continua tendo um verbo transitivo direto. Verbo comer, quem come, come algo. Quem bebe, bebe algo. Né? Verbo apertar, quem aperta, aperta alguma coisa. Verbo transitivo direto. Só que agora eu vou empregar um objeto direto com preposição com a finalidade de enfatizar. Bacana. Aí, moçada, veja só. O que acontece? A outra possibilidade aqui, ó, é você evitar uma ambiguidade, né? Cara, aqui existem 300 milhares de maneiras aí para você evitar ambiguidade, tá? E o emprego do objeto direto preposicionado é uma delas. Eu tenho assim, ó, o pai, né, cumprimentou. O filho, o pai cumprimentou. A pergunta que eu faço é a seguinte, ó. Do jeito que essa frase foi construída, quem cumprimentou quem? Foi o filho que cumprimentou o pai ou foi o pai que cumprimentou o filho? Fica a pergunta, né? Fica a pergunta. Caramba, ele escolheu uma redação dessa forma. Se ele disser, ó, o filho cumprimentou o pai, fica claro que o filho é o sujeito e o pai é o complemento.
O pai cumprimentou o filho, o pai é o sujeito, o filho é o complemento. O problema é que ele pôs dessa forma, e aí a frase ficou o quê? Ficou ambígua. Eu não sei quem cumprimentou quem. Né? Você tem aqui uma ambiguidade. O que é ambiguidade, galera? Ambiguidade é quando você tem mais de uma interpretação possível. Para desfazer essa ambiguidade, ó, uma saída é fazer isso aqui, ó. Olha o que eu fiz aqui, ó. O filho ao pai cumprimentou. Então perceba, ó, agora vai ficar claro. Agora vai ficar claro, né? Quem é o sujeito? O filho. O filho é o sujeito. Está aqui o verbo cumprimentar. É um verbo, ó, o verbo cumprimentar é um verbo transitivo direto. É um verbo transitivo direto, correto? Quem cumprimenta, cumprimenta alguém. E ao pai vai ser o quê? Vai ser um objeto direto com preposição. Vai ser um objeto direto preposicionado. Vai ser um objeto direto preposicionado. Aí, o que eu fiz aí com esse objeto direto preposicionado? Por que eu apelei para ele? Porque eu quero desfazer essa ambiguidade. Existem 300 maneiras, né, de desfazer essa ambiguidade. Tá certo? Aí o filho foi cumprimentado pelo pai, o pai foi cumprimentado pelo filho. Caramba, né? Tem muita maneira de desfazer essa ambiguidade aí, né? É o que não falta, beleza? Maravilha. Então, explicando aí esse fenômeno, tá? Do objeto direto preposicionado. Para que, meu Deus dos céus, que eu vou pôr uma preposição introduzindo um objeto que é direto, rapaz? Como é que pode? Aí tem uma finalidade, enfatizar, ou então contribuir aí para evitar uma ambiguidade, né? Ok. E segunda observação que eu faço são os objetos, né? Tanto diretos como indiretos, pleonásticos. Ó, pleonásticos. Vixe, professor, como é que é isso aí, rapaz? São os objetos pleonásticos. Pleonásticos, ó, vem de quê, rapaz? Ó, vem de pleonasmo, né? Pleonasmo, tem um pleonasmo ruim, né? Tem um pleonasmo que é recurso de expressão, né? Pleonasmo é sinônimo de redundância. Redundância é o que está a mais, é o que está sobrando, né? Tem um pleonasmo que é vicioso, né? É o sair para fora, é o entrar para dentro, é o subir para cima. Esse pleonasmo é vicioso, correto? Tem aquele pleonasmo que é recurso de expressão. Rir meu riso, chorar meu pranto, né? Tem aí dentro de um texto poético uma finalidade, esse pleonasmo, que é dar, vamos lá, sentimento, dar ali expressividade, correto? Acontece os objetos pleonásticos. Como é que é isso aqui, professor? Ó, aos meus filhos, olha só, galera, aos meus filhos dediquei-lhes minha vida. Aí, frase bonita. Aos meus filhos dediquei-lhes minha vida. Doutor, analisa aqui comigo, ó. Analisa aqui comigo. Vamos devagarzinho aqui, ó. Sujeito aí, quem é do verbo dedicar? Sou eu, né? Sujeito sou eu, tá bem claro aí, né? Muito bem. Eu dediquei o quê? Eu dediquei minha vida. Objeto direto, a alguém, né? Esse alguém, rapaz, perceba, ele está aqui representado pelo pronomezinho lhes, né? Esse lhes é o que? É o nosso objeto indireto, correto? É o nosso objeto indireto. Dediquei-lhes, ok, minha vida. Eu, sujeito, dediquei alguma coisa, minha vida, objeto direto, a alguém, representado aí por esse lhes, objeto indireto. Agora perceba o seguinte, esse aos meus filhos corresponde a esse objeto indireto, não é? Eu dediquei minha vida, entenda, aos meus filhos. Então, peraí, já tem esse lhes aqui, ó, exercendo o papel de objeto indireto. Esse aos meus filhos, ó, rapaz, isso aqui vai ser o quê? Vai ser um objeto indireto, ple, né? Não estou repetindo, né? Ó, pleonástico, ou seja, redundância isso aqui, né? Mas é aquilo que eu te falei, a redundância, tem a redundância que é viciosa e tem a redundância que é recurso de expressão. Aqui você tem o quê? Você tem um recurso, né, de expressão, você está dando expressividade aqui para a frase, né? Você
está dando ênfase, destaque aí para a frase. Então, o objeto indireto pleonástico, ó, inclusive ele é, ó, isolado, né, por vírgulas. Destaca aqui essas vírgulazinhas, ó. Essas vírgulazinhas aí, né, elas são, ok, do objeto indireto que é pleonástico, perfeito? Então, um objeto direto ou objeto indireto pleonástico é aquele que se soma, se repete, tá certo? Na sua construção frasal, dando ali uma ênfase, um destaque, tá bom? Como ele se repete, ele é redundante, sendo redundante, ele é pleonástico, tá joia? Maravilha, então essas duas observações que eu tinha para dar aí para você, para fechar, ó, para fechar esse quadro aqui, ó, dos termos associados ao verbo, legal? Para onde é que a gente vai agora, professor? Rapaz, verbo já era, ó. O verbo deu tudo que ele podia dar pra gente, ó. Do verbo nós já extraímos o sujeito. Do verbo nós extraímos, né, os complementos, os adjuntos, tá certo? E o que a gente vai fazer agora, ó? A gente vai explorar o nome. Nome, galera, é tudo que não é verbo, tá? Substantivo, põe aí nesse saco aí o substantivo. Põe nesse saco aí também adjetivos, advérbios, tudo que não é verbo eu chamo de nome. Aí os termos associados ao nome, olha como faz sentido isso aqui, cara, ó. Olha como faz sentido isso aqui. Raciocina aqui comigo. Não tem o adjunto do verbo, que é o adjunto adverbial? Tem o adjunto do nome. Tem o adjunto do nome, ó. O adjunto adnominal. Ó, o primeiro aqui, né? Tem o chamado predicativo. Importante essa função sintática do predicativo. Tem o que mais? Não tem um complemento do verbo? Tem um complemento do verbo, tem um complemento do nome, ó. Tem um complemento nominal. Tem um complemento nominal. E temos quem? O aposto. O aposto, né? De caráter, aí tem um de caráter explicativo, que é o mais comum, mas esse é apenas um dos tipos de aposto, ó. Quais são as funções sintáticas que nós vamos estudar a partir de agora, ó? São as funções sintáticas associadas a quem? Associadas, galera, ao nome, né? Adjunto adnominal, predicativo, complemento nominal e aposto. Vamos iniciar esse estudo? Vamos lá. Vamos iniciar esse estudo aqui, ó. O que nós temos aqui? O que nós temos aqui? Termos associados ao nome. Vamos começar essa conversinha agora. Ó. Vamos lá pro primeiro. Qual é o primeiro da fila lá? Note aí, ó. O primeiro da fila, o adjunto adnominal. Vamos lá, estabelecer aqui toda a teoria envolvendo esse cara. Professor, isso aqui é muito difícil, eu nunca entendi na minha vida. Vai entender agora, cara. Não é tão feio como parece, não. Vamos devagarinho aqui, ó. O adjunto adnominal, entenda. Ele modifica substantivos. Ele modifica substantivos. Beleza? Essa é a função do adjunto adnominal. Meu querido, se ele modifica substantivo, então peraí, deixa eu fazer olha para mim, deixa eu fazer um lembrete aqui contigo. Vamos visitar a morfologia. Vamos listar palavras e expressões que modificam substantivos. Deixa eu começar aqui, ó, listando. Temos artigos, nós temos adjetivos e locuções adjetivas. Confere, ó. Beleza? Adjetivos e locuções adjetivas. Nós temos o que mais? Nós temos, vamos lá, numerais, né, podem modificar substantivos. O que mais que eu tenho também? Pronomes, alguns pronomes, os pronomes adjetivos, né, tanto os numerais adjetivos, como os pronomes adjetivos, né, pronomes que modificam verbo, numerais que modificam verbo, certo? Ok? Então o que você tem aqui, ó? Você tem o seguinte, né? Essa moçada aqui, eles modificam substantivos, não é verdade? São classes de palavras. Você tem aqui classes de palavras, beleza? Classes de palavras, ok. Função sintática dessa moçada, ó. Função sintática dessa moçada, adjuntos adnominais, ó. Não se confunda não.
Não vá confundir não, pelo amor de Deus. Quando eu perguntar classe de palavra, você vai me responder artigo. Quando eu perguntar a função sintática do artigo, você vai responder o quê? Adjunto adnominal. Doutores, vamos fazer o seguinte. Vamos escrever aqui uma frase. Ó. A frase é: os alunos do José Maria. Olha a frase aqui, ó. Conquistaram. Vamos lá. 1000 vagas. 1000. Vamos pôr aqui bem pouquinho, ó. 1000 vagas. Tá? Em disputados concursos, né, públicos. Doutores, o que eu queria que você fizesse aqui? Eu queria que você selecionasse para mim todos, eu disse todos, os adjuntos adnominais. Vamos nessa? Todos os adjuntos adnominais. Vamos com calma aí, ó. O que você vai fazer? Você vai listar para mim, primeiramente, ó, todos os substantivos. A substantivo, alunos. Tem José Maria aqui, deixa do José Maria quieto, certo? Vagas. Temos concursos. Então, peraí, lista aqui, ó. Lista aqui. Você tem alunos. Né? Você tem aqui vagas. Beleza? Você tem vagas. Você tem concursos. São os substantivos que você encontra aí nessa frase. Não, deixa o José Maria quieto ali, ó. O que eu quero fazer agora? Eu quero ver todos os termos que modificam cada um desses substantivos. Se você olhar aqui para alunos, ó, você tem aqui esse artigo os, traga aqui esse artigo os para cá, né? Esses alunos são alunos quaisquer? Não, são alunos, ó, do José Maria. Então, peraí, modificando alunos, você tem aqui, ó, na esquerda, o artigo. Você tem aqui à direita uma locuçãozinha adjetiva do José Maria. Lembra lá do conceito lá de morfologia, ó, locução adjetiva, né? Locução adjetiva modifica substantivo, na verdade? Bacana. Aí, ó, vamos lá, o que eu tenho aqui? 1000, né? Tá modificando quem? Vagas, né? É um numeral, na verdade? É um numeral. O que mais aqui, ó? Disputados, está modificando quem? Concursos. Está modificando concursos. Disputados é um adjetivo. Concursos o quê? Públicos, ó, públicos. Está modificando quem? Está modificando concursos também. Então, peraí, rapaz, quem é que você tem aí, ó? Você tem artigo. Você tem adjetivos. Você tem locuções adjetivas. Você tem numerais. Faltou só um pronomezinho, né? Aí, né? Beleza. Podia ser, em vez de os alunos do José Maria, podia ser os meus alunos. Meus aí seria o pronome modificando alunos, né? Mas deu aí para contemplar, se não todos, grande parte, né? Queridos, bem, aqui você tem artigos, adjetivos, locuções adjetivas, né? Você tem adjetivos também. Função sintática dessa galera, rapaz, ó. Função sintática dessa galera. Adjuntos adnominais. Adjuntos, ó, adnominais. Beleza? É a função sintática dessa moçada aí que eu selecionei, né? O que acontece aqui, ó, a análise sintática que você fazia, você continua fazendo, né? Vamos lá, conquistaram. Quem é o sujeito aqui de conquistaram? Ó, vem aqui o sujeito. Aqui o sujeito, ó. Aqui o sujeito. Ó, o sujeito aqui, os alunos. Dando aqui um destaque, né? Ó, os alunos do José Maria. Beleza? Aí perceba, dentro desse sujeito, ó, eu vou aqui, né, fazer uma quebra, ó. Alunos é o quê? É o núcleo do sujeito, certo? É o núcleo do sujeito.
Beleza. Aí, ó, veja esse os aqui, ó. Esse os é o que? Esse os é um artigo que está modificando alunos, é um adjunto adnominal. Legal? Esse do José Maria, o que que esse do José Maria é? Ó? Esse do José Maria é uma locução adjetiva, ó, que está modificando aluno. Sintaticamente, esse negócio é o que? É um adjunto adnominal. Legal? Então o que é que você tem aqui, ó? Você tem um sujeito, dentro desse sujeito você tem um núcleo, né? Esse sujeito é um sujeito determinado simples, e rodeando aí esse núcleo do sujeito você tem aí um artigo e uma locução adjetiva. Esse é o conceito, rapaz, de adjunto adnominal. Difícil não, bem mais simples do que parece, né? Bem mais simples do que parece. Olha aí, o bicho não é tão feio como parece não, né? Tentando aí te tranquilizar, ó. Então revisa aqui comigo, ó. A gente deu pontapé aqui, ó, nos termos associados ao nome. Primeiro termo associado ao nome, o adjunto adnominal. O que que ele faz da vida, o adjunto adnominal? Ele modifica substantivos, tá certo? Função sintática esta desempenhada por artigos, adjetivos, locuções adjetivas, numerais, adjetivos numerais que modificam substantivos, e pronomes adjetivos, pronomes que modificam substantivos, que acompanham substantivos, né? A função sintática desse exército aí, ó, adjuntos adnominais. Legal? Eu fico por aqui. Próxima aula a gente vai adentrar predicativo. Vamos lá, em detalhar minuciosamente a função sintática predicativo. Ok? Aguardo vocês. Grande abraço. Até mais. Tchau, tchau, pessoal.